Oi minha gente, tudo bom com vocês, Brasil? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vim responder perguntas pra vocês. Sempre me fazem várias perguntas lá no Instagram, então me segue lá se você não me segue, porque eu tô sempre respondendo perguntas por lá, mostrando um pouco do meu dia a dia. E vocês sempre deixam perguntas pra mim sobre vários assuntos. E eu selecionei algumas aqui, então eu vou responder pra vocês nesse vídeo, bora lá. Uma das perguntas mais feitas foi sobre a amamentação em livre demanda, principalmente nessa maternidade, e foi uma das coisas que eu mais fiquei feliz em conseguir conquistar, assim. Então, basicamente, o significado da amamentação em livre demanda é oferecer o peito sempre que a criança quiser. Por enquanto eu tô disponível pra ele, né, nesses 4 meses de licença maternidade do trabalho, então eu consigo oferecer o peito pra ele o tempo todo, ele tá comigo o tempo inteiro. Então às vezes o bebê mama de fome, às vezes mama porque tá com saudade de você, às vezes porque tá em algum salto de desenvolvimento. O bebê não mama só porque ele quer se alimentar, né? E no peito o bebê encontra acalento e várias coisas que às vezes se curam, né? Então amamentar livre demanda é isso, é cansativo, é doloroso às vezes à noite, muito mais cansativo do que de dia. Mas a gente segue tentando e tem dado certo por aqui. Dicas sobre a organização e alimentação da família. Então, tenho 2 dicas básicas, tá? A primeira, planeja o que você vai fazer durante a semana. Eu achava que esse negócio de planejamento de refeição era bobagem, até a minha família ficar grande e eu percebi que eu tinha que me organizar. Agora eu comecei a fazer mercado de domingo pensando no que eu vou fazer de comida no meio da semana. Facilitou demais a minha vida e eu comecei a perceber que valeu a pena me planejar. E a segunda dica é congele comida. Faça alimentos que você possa congelar. Então, feijão, faz a mais e congela uma parte. Às vezes você fez uma lasanha, não comeu tudo? Congela uma parte. Vai congelando alimentos em porções menores, porque funciona, tá? Temperar a carne, de repente você compra filés de frango, de carne vermelha, já deixa temperadinho, separa nos saquinhos e deixa congelado, porque facilita na hora de fazer. Só descongela e já cozinha, ou frita, ou grelha, vê como é que você vai fazer, mas facilita, tá? Outra pergunta é se o Bento tá chupando chupeta, e sim, tem um vídeo aqui no canal que eu falei por que a gente ofereceu chupeta, se a chupeta tá ou não atrapalhando a amamentação, vou deixar linkado aqui em cima, mas ele chupa chupeta sim. Quais são os maiores desafios com o Bento até agora? Cara, como mãe de terceira viagem, eu meio que já consigo identificar várias coisas que eu acho que se fosse meu primeiro filho eu ainda teria dificuldade. Mas o meu maior desafio com o Bento até hoje foi a amamentação. Agora não é mais, a amamentação não é mais uma questão aqui, ele mama em livre demanda, tá tranquilo, mas foi muito difícil. Então nesses vídeos que eu deixei aqui nos cards, eu expliquei um pouquinho dessas dificuldades que foram inúmeras, gigantescas, então com certeza a amamentação foi o maior desafio. Perguntaram também quanto tempo meu leite ficou vazando e o que eu fazia pra não sujar minha roupa. O meu peito ficou vazando por 1 mês. 30, 40 primeiros dias de vida do Bento, meu peito vazava muito, tipo, muito mesmo. E aí eu percebi que é porque a demanda de leite ainda não tinha se adequado, né, a quantidade que o bebê precisa. E aí eu usava aqueles absorventes descartáveis de algodão, sabe? Botava assim em cada mama, junto com o sutiã ou com o top, e ficava trocando ao longo do dia, eles enchiam bastante. Mas hoje meu peito não vaza mais e dependendo da roupa que eu tô, nem sutiã eu coloco, então tá ótimo. Outra pergunta muito feita é sobre o enxoval minimalista do Bento, se tá dando certo. E cara, tá dando muito certo. Comentado isso em quase todos os vídeos. Ter feito esse enxoval dele menorzinho foi uma das melhores escolhas que eu já fiz. Porque realmente eu gastei menos. A única coisa que diferente, acho que de quem tem um enxoval maior, é que tem que lavar com mais frequência, né? Mas diferente disso, tá dando muito certo. O Bento não é um bebê enorme, então ele ainda tá usando as roupas de 3 meses, né? Que aquele 3 meses da Carter's ele é menorzinho um pouco. RN ele usou bastante, agora que não tá usando mais, mas tô usando tudo e não tô sentindo falta de nada. Toalhas de banho, ele tem 3, então geralmente uma das coisas que tá mais acontecendo aqui é ele fazer xixi quando eu vou trocar ele depois do banho. Então tem que lavar com uma frequência maior porque só tem 3. Mas não tô sentindo falta de nada. Foi ótimo não ter investido tanto no enxoval. E a gente vai comprando ao longo do tempo, conforme ele for crescendo. E ele tá ganhando bastante coisa de desapego, de primos e tal, então foi ótimo. Já tem data pro batizado do Bento e ainda não. A gente pretende batizar ele quando ele tiver mais ou menos perto de 1 ano, talvez 1 ano e 3. Se tiver um pouquinho maior, mas não tem data pra isso não. Sobre o diagnóstico de TEA no Rodrigo, fala um pouco sobre isso. Então, pra quem não sabe, o TEA é o transtorno do espectro autista. Eu tenho um vídeo aqui que eu abri esse assunto com vocês e decidi falar
sobre esse diagnóstico do Rodrigo, né? Essa questão do Rodrigo ter esse autismo leve e tal. Quero fazer outros vídeos falando sobre isso. Ele tá fazendo terapia, então eu quero esperar isso avançar um pouco mais. Mas eu tenho lidado isso da melhor forma possível. E o Rodrigo tem se desenvolvido demais, demais mesmo. Valeu muito a pena ter conversado com a terapeuta dele no sentido de entender que a gente não pode colocar essas crianças numa caixinha e achar que eles não vão se desenvolver, porque eles vão sim, eles têm um potencial, assim, enorme pra desenvolver. O Rodrigo agora já consegue fazer várias coisas que ele não conseguia, porque a maior dificuldade dele dentro do TEA é a alfabetização. E depois que a gente mudou de escola, a decisão de fazer ele, né, fazer o infantil, o pré de novo, com 6 anos, que ele deveria estar no primeiro ano, né, foi muito certeira, porque ajudou muito ele esse passo pra trás, ele deu uns 10 pra frente. Mas é isso, eu pretendo voltar pra falar mais sobre o assunto, tá? Eu vou fazer alguns vídeos aqui no canal especificamente sobre o TEA e como a gente tem lidado com isso, assim, e como ele desenvolveu nesse tempo. Como é ser mãe de 3? Gente, é um barato e muito difícil ao mesmo tempo, obviamente, né? Tenho percebido que a minha vida mudou demais. Eu achava que ser mãe de 2 era já muito difícil e eu achava que ter mais um não ia fazer tanta diferença, mas faz. Eu não sei se é porque o Bento é menorzinho e ele demanda bastante, mas fez uma diferença danada e tem sido um barato, porque eu tô vivendo assim fases diferentes com cada um deles e isso me realiza assim como mãe, sabe? Apesar do cansaço ser bem grande. Mas aqui em casa a gente tem uma rotina de dividir tarefas. Então uma das coisas que eu e o Rafa a gente mais faz é dividir tarefas e saber que cada um é responsável por alguma coisa. E no final das contas todo mundo se ajuda, a gente consegue fazer muitas coisas no nosso dia, sabe? Então isso tem sido muito legal. Então eu descobri que eu sou muito boa com vários filhos. As crianças têm plano de saúde ou fazem acompanhamento pelo SUS? Não, eles têm plano de saúde, os 3, eles fazem acompanhamento com o pediatra do plano mesmo. Aconteceu alguma coisa no parto que você gostaria que fosse diferente? Aconteceram 3 coisas que eu gostaria que fossem diferentes, mas assim, são firulas, tá? Bobagem, porque meu parto foi incrível, mas 3 coisas. Eu queria ter deixado a minha playlist rolando. Por que eu fiquei com tanta raiva de ouvir música na hora? Eu não sei, mas eu queria que minha playlist tivesse ficado rolando. Não foi culpa de ninguém, foi culpa minha, eu que pedi pra desligar. Eu acho que eu queria ter parido o Bento na água, porque era uma coisa que eu tinha idealizado na minha cabeça, né? Mas aqui a gente tem o que é ideal e o que é real, né? E aconteceu que na hora eu escolhi outra posição por uma questão de conforto. Eu não tava nem raciocinando direito, mas eu queria que ele tivesse nascido na água. Não sei, por uma questão minha mesmo. Quem sabe na próxima. E a última coisa que eu queria era ter parido o Bento no verão. Eu sei que era impossível porque o Bento nasceu em julho, mas passar as contrações no inverno foi bem difícil. Então, pretendo fazer diferente da próxima vez, programar um bebê pra talvez janeiro ou fevereiro ou dezembro, mas nunca mais julho. Não é um bom mês pra parir, viu? É muito difícil. O Bento acorda muito à noite e depende. Quando ele tá em salto, assim, alguns picos de desenvolvimento, ele acorda mais à noite. Mas geralmente o Bento dorme, assim, da meia-noite às 4 da manhã, direto. Ele estende esse soninho de 3, 4 horas. Geralmente, né, filho? Mas ultimamente que ele tá com essas febrinhas aí, que deu da reação da vacina e tudo mais, ele não tá dormindo muito bem, não. Né? E tá tudo bem. Outra pergunta bastante feita é se a gente pretende se mudar agora que a família aumentou, né, pra uma casa. E pretender a gente pretende, mas a gente não quer mais mudar pra um lugar onde a gente vai pagar aluguel, a gente quer a nossa casa. Então, por enquanto, não. Vamos ficar aqui no apartamento. É um apartamento grande, tem 3 quartos, 72 metros quadrados, até que não é tão pequenininho. E, por enquanto, tá dando pra gente ficar aqui, tem bastante espaço lá fora. Então, por enquanto, a gente vai ficar aqui. Pra terminar, eu vou responder uma pergunta que me fizeram sobre a personalidade dos meninos. Eu acho que eles são muito diferentes. Bom, o Bento ainda não conta, porque ele é muito pequeno, então eu não sei dizer exatamente como vai ser. Mas ele é canceriano, né, amores? Já o Bernardo e o Rodrigo, eles têm bastante diferença, sim. O Bernardo, além de ser do signo de Áries, e só quem tem um ariano sabe como é, mas o Bernardo é um menino, assim, muito carinhoso, muito prestativo, um ótimo irmão. Mas ao mesmo tempo ele tem uma personalidade muito forte. Então, às vezes a gente entra em conflito aqui, porque ele tá numa fase também complicada, 18 anos, então ele sabe tudo.
ele quer entender porque certas coisas ele simplesmente não pode fazer e não entra na cabeça dele porque não, então é complicado. Mas, no geral, a personalidade dele é uma personalidade assim que dá pra lidar, sabe? A gente tem que ter pulso firme, mas dá. Já o Rodrigo é pisciano, good vibes. Pra ele tudo tá bom, eu falo as coisas, ele entende, ele não bate boca, ele não... É um menino mais tranquilo, assim, sabe? É um irmão mais tranquilo também. O Bernardo arruma muito mais briga com ele do que o contrário. Mas o Bento, canceriano, feelings ainda a gente não sabe, né? Vamos saber quando ele crescer mais. Espero que vocês tenham gostado, gente, dessas respostas aí. Ficaram muitas perguntas pra trás, porque senão esse vídeo ia ficar gigante. Se vocês quiserem uma parte 2, me fala aqui nos comentários, tá bom? Que eu gravo pra vocês. Um beijo, até o próximo. Feeling so small, watch the clock ticking off the wall.